Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Com o teu auxílio posso atacar uma tropa. Com o meu Deus posso transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Fala povo, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo de uma vida. Depois aí de um pequeno hiato aí, finalmente vamos terminar a série, né, sobre Digimon. Antes de começar, né, nos siga nas nossas redes sociais, né, estamos aí no Facebook, Instagram, TikTok, aqui no YouTube, se inscreve no canal, né. Também colocamos os nossos vídeos em formato de áudio também nas plataformas de áudio como Spotify, Deezer, Anchor e por aí vai. Nos siga aí se você gosta de curiosidades nerd, né, hoje que é um vídeo mais de reflexão, de análise também, se você gosta. Curte aí, comenta, temos também uma série aí cheia de episódios falando sobre os personagens aí de várias séries, né? Nos últimos tempos nós temos focado um pouquinho em Digimon, né? Então nós estivemos falando aí das 8 crianças, né? Na verdade já falamos de 7. E hoje, né, faltava a gente falar da Kari, né? Da Luz, que é o brasão dela. Bom, a Kari, ela é uma das personagens mais importantes, talvez, da franquia Digimon. Tanto que ela aparece até, não só no primeiro desenho, como no segundo, mais velho. E ela também foi uma das primeiras a conhecer os Digimons junto com seu irmão Tai, né? Então ela conheceu ali o Koromon, né? Quem já assistiu aquele filme do Digimon, né? Que mostra eles crianças, mostra ela conhecendo eles. Então ela é uma das primeiras Digi escolhidas, né? Por causa disso, né? Ela já conhecia os Digimons. Então aquilo que para as outras crianças era surpresa, era coisas novas, para ela nem tanto. Para ela já estava familiarizada já com o mundo dos Digimons, né? E tudo mais. E o interessante é que ela é a cola do grupo, né? A gente vê que toda a série tem sempre um personagem que as pessoas andam ao redor dela. Às vezes não necessariamente o personagem principal, mas a gente vê que existem personagens que servem como cola, né? Então vamos dar exemplo aqui. No Chaves, o Seu Madruga é a cola do grupo, porque ele protege o Chaves, apanha a Dona Florinda, é o que faz pirraça com o Kiko. Em The Big Bang Theory, muitos acham que é o Sheldon, mas na minha opinião é o Leonard, que é a cola do grupo, porque se o Leonard não estivesse lá, o pessoal não toleraria o Sheldon. A Penny fica com o Leonard. Então, no caso do Digimon, a Kari é que faz essa cola, porque a gente vê o tempo todo as crianças querendo salvar a Kari, querendo cuidar da Kari, né? Além dela ser a menor, né? Assim como acontece com o TK. Mas é interessante que, no caso da Kari, eu vejo que a prova de fogo tá muito mais relacionada ao próprio Digimon dela, que é a Teomon. Quando a gente assiste o anime e vê a história, né, de como os Digiovos, né, como os Digimons foram escolhidos, né, como a gente já falou nos outros episódios, né, houve aquela batalha, né, entre o Greymon e o Parrotimon, e várias crianças, as 8 crianças viram, né, presenciaram, e com aqueles dados, né, com o que elas estavam sentindo naquele momento, foram criados, né, os brasões, os Digimons e tudo mais. E o que acontece? Os grandes mestres, né, estavam querendo destruir, né, os Digimons e tudo mais. Esses Digimons, né, da profecia e tudo mais, né. Então, né, os Digiovos, eles foram levados, né, para um lugar seguro. Porém, um desses Digiovos, né, com brasão e tudo mais, era o Teomon, que na verdade estava na primeira evolução, né, e tudo mais, e ele se perdeu dos outros, né. Então, os outros 7 ficaram juntos, né, e aí eles foram pro mundo humano, falar com as crianças, mas ao mesmo tempo, o Digimon da Kari, né, se perdeu dos outros. E é interessante que ela, por estar sozinha, ela teve que se virar, ela sozinha conseguiu desenvolver, né, pra Teomon, que é aquele Digimon gato. E então, né, ela foi encontrada, né, por Myotismon, né, que é aquele Digimon vampiro, né, que a gente já comentou aqui e tudo mais, né, e ela se tornou uma serva, né, desse Myotismon. E ela foi manipulada, né, e tudo mais ali pra ser uma Digimon do mal e fazer coisas ruins, né, fazer o papel de Digimal, né, que são os Digimons do mal, como o anime chama. Porém, dentro da Teomon, a gente percebe que ela tem uma bondade, uma luz. Tanto que ela faz uma amizade com o Wizardmon. Ela salva, né, a vida dele e tudo mais, e a partir daí os dois criam uma grande parceria, né? Isso aí é bem legal, o anime retrata muito bem isso. E interessante que, né, no arco, né, em que as crianças voltam pro Japão, né, em que o próprio Myotismon tá atrás da 8ª Digi escolhido e tudo mais, né, o Wizardmon, ele acaba encontrando a Kari. Quando ele bate o olho nela, ele percebe que ela era a Digi escolhida, né, que eles estavam procurando, né, e que Teomon, né, era o Digimon dela, pertencente a ela.
ela. A gente vê, né, que a Teomon, né, até ela entender isso, né, ela até tentou matar a Kari, né, ela tentou machucar a Kari e tudo mais, mas quando ela foi, ela não conseguiu, né, porque dentro dela ela sabia já que tinha alguma coisa diferente, né, que a luz que estava ali dentro dela era mais forte que aquela vontade de fazer as coisas ruins, então ela não consegue machucar a Kari. E então, né, quando Teomon, né, e a Kari se dão conta, né, que uma é parceira da outra e tudo mais, né, o Mew-Tismon vai tentar matar, né, as duas. E nisso, o Wizardmon se coloca na frente, né, e se sacrifica pra poder salvar a Kari e Teomon. E naquele momento, né, que a Kari sente aquela dor, né, o brasão dela brilha, e então Teomon, né, sofre aí sua grande transformação, né, se transformando aí num anjo, né, é uma das evoluções mais radicais, né, que vai de um gato pra um anjo. E é interessante que quando eu vejo ela se transformando no anjo, é como se ela fosse purificada de tudo de ruim que aconteceu com ela, como se ela se tornasse uma nova criatura, né? E a partir daí, né, ela consegue derrotar, né, o Mew-Tismon, né, com as flechas lá e tudo mais. Também, né, a gente percebe, né, assim como a gente falou com o Angemon, né, tanto ela quanto o Angemon tem os poderes, né, necessários para fazer com que os Digimons, né, do Tai e do Match, né, que era o Agumon e o Gabumon, chegassem na forma final, né, como War Greymon e Metal Garurumon, né, através ali das flechas dos dois ali que eles atiram, né, nos brasões ali do Tai e do Match. A Kari tem, né, essa habilidade, né, esse poder da luz, né? Então, através dela, né, ela consegue explicar, né, para os escolhidos como eles caíram lá, né, como eles chegaram lá, como as coisas se formaram, né, no Digimundo. E a luz tem esse poder, né, de mostrar quem realmente somos. E por falar em luz, isso me lembra de uma história muito interessante que eu vejo na Bíblia, né, de uma pessoa que teve um encontro com a luz e se transformou. E esse era Saulo de Tarso. Ele era um homem que era muito estudado, né, da Bíblia, da religião e tudo mais, e ele perseguia, né, os cristãos. Então ele buscava prender, né, fazer tudo de ruim, né, com os cristãos, porque ele não entendia, né, ele achava que na cabeça dele ele estava certo. E um dia, Saulo estava indo, né, no caminho aí de Damasco, né, e tudo mais, de uma cidade chamada Damasco, e aí ele teve um encontro com Jesus, né, e foi uma luz muito forte que ele viu, né, e ele caiu em si, né, e aí nisso que ele caiu em si, assim, ele ficou cego durante 3 dias, né, e naquele momento ele teve um encontro com Jesus porque Jesus perguntou para ele, né, Saulo, Saulo, por que me persegues? E naquele momento ele se deu conta, né, de que ele estava de frente com o próprio Deus, e a partir daí ele viu a luz, uma luz tão forte que ele ficou cego 3 dias. E a partir daí, né, ele foi guiado por Deus, né, vai numa cidade procurar Ananias, né, e enfim, foi um homem, né, um Deus orientou a estar com Paulo, né, a orar por ele para os olhos dele se abrirem de novo, né, que as escamas, né, que estavam no olho dele caíssem. E a partir daí Paulo teve sua vida transformada, porque ele passou de perseguidor de cristãos, né, a ser um dos maiores cristãos que já existiram, né, de levar, né, a palavra de Deus, né, o evangelho para as pessoas, levar a luz de Deus para a vida das pessoas. E a partir daí grandes coisas ele pôde fazer através de Deus, né? Muitas pessoas foram curadas, muitas pessoas que estavam com a vida torta puderam se endireitar e tudo mais. Tudo isso através da luz, né? Da luz do próprio Deus nas nossas vidas. E o interessante é que houve situações em que ele foi preso e torturado, né? Coisas que ele fazia com as pessoas, ele mesmo sofreu. Mas o mais interessante é que ele não se importava, porque ele sabia quem ele era. Depois que a luz veio e mostrou quem ele era, ele não se importava mais, porque ele sabia o propósito que ele estava cumprindo. E é muito interessante, porque a luz de Deus ilumina todas as nossas trevas. Tudo aquilo que às vezes a gente tem dificuldade, né? Aqueles quartos escuros que estão dentro de nós, através da luz de Deus é iluminado. E quando a luz entra, né, as trevas perdem a força. É um exemplo clássico. Pega uma sala escura e acende a lâmpada. Acabou a escuridão. E muitas das vezes a gente não quer abrir o nosso coração ou salas dentro do nosso coração. A gente prefere deixar escuro. A gente prefere varrer sujeira para debaixo do tapete e não deixar a luz iluminar aquilo. Porque quando a gente ilumina as coisas aparecem, as coisas vêm à tona, né? Então os defeitos vêm à tona, os pecados vêm à tona, as dores, tudo vem à tona quando a gente joga a luz. Mas só assim que nós seremos livres, só assim que nós seremos libertos e teremos uma vida tranquila, uma vida em paz. Não é uma vida sem desafios, mas é uma vida em paz, porque Deus está conosco. E nós aqui, né, estivemos várias semanas falando sobre os atributos, né, coragem, amizade, sabedoria, amor, sinceridade, né, e por aí vai. Mas sem a luz, nós ainda somos incompletos. Sem a luz de Deus nas nossas vidas, nós somos incompletos. Por mais bons que possamos parecer, se não tivermos o Senhor
nos conduzindo, Deus nos guiando e nos iluminando, não é suficiente. Não é suficiente. A luz tem esse poder de iluminar os caminhos escuros da nossa vida, mas cabe a nós abrir o nosso coração, né, os nossos caminhos para que Deus ilumine e mostre aquilo que nós temos que fazer. Você que assistiu essa série toda ou que caiu nesse vídeo agora, o primeiro, saiba que Deus quer iluminar a sua vida. Deus quer transformar a sua história completamente. Não importa o que você fez no passado, né, existe uma nova vida em Deus. A luz de Deus ilumina tudo e arranca todas as trevas da nossa vida, do nosso coração. Basta nós abrirmos o coração para Ele e deixar que Jesus entre e seja o rei das nossas vidas. Senhores, então era isso. Muito obrigado você que assistiu todos os vídeos da série de Digimon. Muito obrigado mesmo. Comente, o que você acha, o que você pensa. Foi muito bom fazer essa série, foi muito bom refletir, foi muito bom assistir de novo Digimon. Aquele desenho que a maioria de nós assistiu quando era criança. Foi muito bom reviver aqueles momentos, de cada digievolução, de cada crescimento, de maturidade que a cada criança, estava ali demonstrando. E é isso. Tudo culminava para esse momento, para falarmos da luz, que é o Senhor. Então é isso. Se você gostou aí, você chegou até aqui, coloca a hashtag tô aqui, pra saber que você chegou até aqui no vídeo. Deus abençoe e continue nos acompanhando, porque vem muito mais coisa legal aí. Deus abençoe. Não se esqueça que uma vida vale o mundo inteiro. Até a próxima.